Pamela, Ai, meu Deus. tu já pensou se tu fosse minha irmã? Deus me livre, Fábio. Imagina, Trabalhar comigo gente. todo dia? Não, e ainda tem que aturar no almoço de domingo. Não. Não, eu não ia Não conseguir. tem Eu não ia condições. conseguir. Imagina, ainda tem que comprar presente. Isso tu vai comprar igual? Não vou. Claro Não que vou, vai, só dou presente. Natal. Não, só dou presente pras crianças lá de casa. Só afilhado, sobrinho. Adulto, 18 mais não ganha. Não entendi. Isso Não aí. tem. Mas você imagina, Tu quer continuar se trabalhando assim aqui, a gente né? já briga. Imagina se a gente tivesse intimidade de irmão. Nossa, nem pensar. Será que isso existe? Não é possível. Não. Não posso Trabalhar com a acreditar. família? Não. Existe sim! Jura? E a gente tá com 2 convidados super especiais aqui, que são irmãos. E eu não sabia isso no início, eu fui descobrir depois, porque eu achei que eles eram namorados. Porque eles não assinam o mesmo sobrenome, Ai, inclusive. tem isso ainda Tem pra dificultar, isso, né? tem Não, isso. então sejam muito bem-vindos, Luiz e Vitor. Gente, muito obrigada. Gente, que introdução maravilhosa! Eu adorei, muito gostei. Eu adorei, vocês arrasaram, Viu só? sério. Vocês mandaram pra Cofi fazer essa introdução? A gente pediu pra Cofi fazer. Tu acredita? Pediu um Conhece help, a Cofi? Ai, gente, eu adorei essa introdução e eu queria dizer que vocês não são os únicos. Várias pessoas acham que a gente é casal. Eu não sei se é porque a gente tem essa energia da briga que o casal já tem. Já iremos saber isso. Essa energia da picuinha, sabe? Mas é uma energia de irmãos mesmo. Exatamente. E a gente assina sobrenomes diferentes pra tentar dar um racha na família mesmo. A gente tenta entendi. distanciar um... Aquela questão da herança também, né? Já tem que Exatamente, começar cada a um foi divisão pra um lado e tal. pra- Agora Justo. basta saber qual é a família mais rica, Fontoura ou Ostrovski. É uma coisa que a gente tá até hoje tentando descobrir. Mas, gente, pra quem não conhece, o Vitor e a Luísa são da Cofi. Eu não vou falar o que é a Cofi, porque eu quero que eles me expliquem aqui também, que a gente estava nessa discussão hoje. É. Cofi Chama é o do quê, né? Chama de uma agência, é o de quê? conteúdo, é uma empresa Então, de é uma criação. coisa que até hoje a gente também tá tentando descobrir. É uma coisa que a gente tá tentando entender quem somos, de onde viemos. Permeia comunicação e criatividade. Dentro disso a gente se desenvolve. Já vimos já, quem justo. é o cérebro da dupla. É. Eu sabia que ele ia. Temos uma pessoa mais direcionada e alguém que Exatamente. fala É um alguém pouco que mais quer amplo, né? dispersar e Eu que não quer se confirmo e nem posicionar. nego. Muito Mas, bom. gente, falando sobre, agora um pouquinho mais sério, a Cofi, na verdade, o nome, ele vem de conexões digitais. Então, quando a gente iniciou a Cofi, tava muito naquela época de agência on e agência off. E aquilo pra gente já não fazia o menor sentido, assim. Então, tava muito em alta essa palavra digital, que é a junção do físico e com o digital. E a gente queria que tudo que a gente fizesse tivesse essa conexão e não a divisão entre um e outro. Então, por isso que a gente colocou o nome de Cofi. E hoje, a gente se entende como uma produtora de conteúdo. E a gente não gosta de ser chamado de agência por motivos de ranço de agência. Não! Por motivos de que publicitário que já vocês já trabalhou. foram de agência. Eu acho- Todo publicitário já trabalhou em agência, tem um pouquinho, assim, daquelas coisas que de regras Não, e eu coisas acho também existem. que é muito importante começar o porquê que a gente criou a Cofi, né? Porque a gente vem de um mercado tradicional, inclusive a Luísa, a gente trabalhou durante acho que 9 anos em agência tradicional na mesma, então a gente já trabalha A gente junto já há trabalha muito. junto há bastante tempo. Ah, Entendeu? entendi. A Não é Cofi só não da foi Cofi. um teste, Não, tipo, não, vamos não. unir talentos. Exatamente, então a gente já teve essa experiência trabalhando junto por um período bem longo em agência tradicional e era o desconforto que a gente estava sentindo em agência tradicional foi o que fez a gente se motivar a criar a Cofi. Então também que a gente tenta se distanciar um pouco de ser conhecido ou ser tratado como agência, é um pouco porque a gente realmente não se reconhece como uma agência tradicional nas suas estruturas básicas, né? Uhum. Então, Até o nível de contrato e relação que a gente faz com cada cliente, ele é muito de acordo com um objetivo. Então a gente fecha muito projetos, né? Ó, vamos responder a algum objetivo. E a agência tinha muito isso. Vamos pegar um cliente, ter um FII e atender aquele cliente. Sim. E a gente não acredita na comunicação dessa maneira, porque quem vai entender melhor da sua comunicação do que as pessoas que estão ali vivenciando aquilo diariamente. Então, pra gente também era um pouco desconexa essa relação de cliente e agência, de não, eu sou o criativo e vou entregar pra tua empresa toda a criatividade. Não. A gente queria criar um negócio que a gente pudesse construir junto com as pessoas dentro da empresa. Então, isso também faz com que a gente fique um pouco assim, não querendo dar nome ao que a gente faz. Porque também- justamente a gente quer criar coisas não ter com cada rótulos. cliente. exatamente. Perfeito. Realmente, a gente permeia a criatividade e comunicação dentro disso, a gente também tem espaço para trabalhar. Inclusive, uma das coisas que dá uma confusão também é porque nosso trabalho é muito como produtor de conteúdo, mas a gente trabalha nosso Insta, por exemplo, como uma plataforma de comunicação que a gente trata assuntos que a gente quer. Então, se tu for no Instagram da Cofi,
quase não tem trabalhos lá, a gente não fala tanto assim da nossa parte estrutural, ou nossa metodologia, o que inclusive a gente quer começar a fazer um pouquinho mais, mas é muito mais sobre assuntos que a gente quer conversar, sobre criatividade, sobre comunicação, sobre saúde mental no mercado criativo, que é uma das pautas também que a gente sabe que precisa bastante evolução. Então, não é fácil nos descrever, porque a gente realmente não se entende como uma coisa tão física, assim, tão enrijecida, que tenha uma nomenclatura. E até porque a gente queria que as pessoas que fossem trabalhar conosco se alinhassem também nesses valores, porque isso é uma coisa que a gente acha muito importante para conseguir realizar um trabalho legal com empresas, é que não seja só uma relação de, vou te entregar aqui o que eu faço e deu. É que a gente também tem um alinhamento de valores, porque isso também ajuda a criatividade. Então, quando a gente escreve várias coisas lá, normalmente os clientes, eles olham aquilo e eles se identificam ou não. Então, isso também é uma estratégia também de dar um match mais legal, assim, né? Esse é um dos assuntos que a gente vai entrar logo mais, mas eu vocês ia dizer, falaram, né? Acho que a gente foi muito bem nas perguntas, muito Fábio. bem, Meu né? Deus, a gente foi um sucesso. O que a gente Nem tem vou pegar aqui? mais isso aqui, Não, porque pela agora entrada, já... vai só ficar conversando agora. Só pela apresentação de vocês já é nota 10. A a gente autoestima já dos vê. âncoras tá top. Como a gente vai falar de criatividade Exato. hoje, né? A gente se puxou um pouquinho na nossa criatividade dedicou. aqui pra fazer essa linda introdução. Gente, Eu adorei. eu acho que a gente pode pôr na bio da Coffee, como ninguém sabe, ninguém entende o que a gente é. Exato. Vamos colocar isso. O link pra apresentação Link deles. pra apresentação deles, Arrasta, perfeito. vai ser minha chance de dizer arrasta pra cima pra saber mais. E eu passo o Pix daí, tá? Mas vocês falaram bastante aqui em criatividade, né? O que é criatividade pra vocês e pra Coffee? Tem uma divisão dos conceitos ou não? Tem uma... Quer falar? Não, pode. É que assim, a gente veio inclusive falando sobre criatividade e para nós o conceito básico de criatividade é tu ter liberdade. Então os nossos princípios, a gente construiu toda a Coffee com base em alguns estudos de comportamento, algumas tendências que a gente estava vendo de comunicação, mas muito também através de conceitos que a gente lê, por exemplo, em livros. Tem alguns livros que nos formaram a nossa mentalidade para a criatividade, né, aplicada em negócio. Então, tipo, a gente leu muito O Novo Poder, Empreendedorismo para Subversivos e Inovação Radical, Estratégias para Inovação Olha, Radical. pegou as Perfeito. dicas? Pra quem tá assistindo no YouTube, os links vão estar aqui embaixo. Exatamente, são 3 livros. Ai, que chique, adorei. Gostei, Foi bom trazer a ref. Então, assim, esses são alguns, a gente até pode depois citar alguns outros, mas esses 3 especialmente nos formaram muito e nos ajudaram a construir o que era a criatividade aplicada para o nosso negócio. Então, vocês vão ver, Empreendedorismo Subversivo, O Novo Poder, eles falam de comportamentos que não são necessariamente criativos, são de empreendedorismo. E a inovação radical, ele tem um conceito muito forte, que é dos anticorpos de inovação que existem em empresas, que é uma coisa, sempre que alguém traz uma inovação, existe uma contra-energia que puxa para não acontecer essa inovação. Sim. Todo mundo já deve ter visto Já. isso em algum lugar. Então, a gente juntou esses conhecimentos todos que a gente buscou desses livros para tentar fazer uma coisa que combatesse tudo que a gente acreditava que poderia ser uma barreira para a nossa criatividade. E a gente foi chegando no conceito de que o que mais trava a criatividade é a falta de liberdade. E a falta de liberdade entra a falta de confiança de um relacionamento de cliente com o fornecedor, entra de tu não ter... De medo, relação de medo. Então, por isso que também a gente fala muito dessas reflexões na Coffee, porque essas relações, elas vão travando todos os processos Sim, criativos, claro. né? Uma equipe criativa com medo do seu chefe ou medo de apresentar uma coisa, ela vai ali dentro do seguro, ou até medo do certinho. público, assim, o que vão falar, essas coisas todas. Então, assim, em última instância, para nós, e eu acho que isso é bem forte entre nós, para nós a criatividade é a liberdade. Então, esse é um conceito... Perfeito, sabe que eu nunca tinha pensado que criatividade é liberdade, mas vejo que eles têm razão. É. Acreditei. E eu falo, né, que pra mim a criatividade é resolver problemas. Então, e aí faz muito Exatamente. sentido, porque quando tu tem liberdade pra Tu propor resolve. coisas aleatórias, né? E foi uma das coisas que a gente conversou com o Alan até no primeiro episódio, Sim. né? Que a gente falou sobre isso, de que a gente trabalha numa empresa que tem uma tecnologia muito forte. Então, que a gente também estava falando antes de começar o podcast, que são muitas inovações que a gente aceita colocar no mercado, sem a certeza de que elas vão dar certo. Porque, claro, a gente acredita que esse viés vai funcionar, mas é um teste. Tudo é e eu acho teste, que você né? trabalha muito Claro, nisso e do porque- teste e entender como é que vai funcionar. Exatamente, até porque não tem como tu inovar tendo exemplos do que já deu certo. O que já deu certo já Sim. tá aí. E isso é uma coisa que a gente percebe. As pessoas têm muita vontade de inovar. Quero fazer diferente, quero inovar. Mas me dá um exemplo. Me diz Uhum. como vai ficar.
me diz exatamente o resultado que eu vou ter. 3 exemplos que já deram certo sobre... Então, isso é um dos preceitos básicos, assim, tanto pensando como negócio e pensando também como comunicação, né? Sim, com legal. certeza. E outro ponto que a gente estava conversando antes também era justamente que vocês falaram do perfil da Coffee, né? Que não traz os trabalhos que vocês fazem, né? Ou que vão Já fazer, fizeram, já aham. fizeram, etc. Mas sim pensamentos ideológicos de vocês, né? Uhum. Exato. A gente estava lendo uns antes, a gente quer começar a aplicar. A gente também, alguns. Você, assim, tem a história bonita sobre isso, né? Que é não, a gente queria falar sobre as nossas ideias, a gente queria ter mais reflexão do que venda, mas tem também a realidade sobre como que essa estratégia começou. Porque quando eu e o Vitor, a gente iniciou a Coffee, a gente fez um contrato de confidencialidade? De no compete. De não compete, não Isso. compete. Com Nem sei o que é isso. de não competição. Não competição com a agência que a gente pela saiu. similaridade da palavra, eu imaginei que era de não também, competição, né? Mas que é um termo novo, super moderno. Jovem. Trouxeram aí algum maneirismo da publicidade. E aí a gente tinha esse contrato que a gente não poderia atender nenhum cliente que a gente já tinha trabalhado durante um período. Então a gente se viu querendo começar um negócio de comunicação sem poder acessar a nossa rede de contatos e sem também um portfólio, porque o portfólio era desse outro negócio. Sim. Então a gente pensou, bom, sem portfólio, sem acessar, o que a gente vai fazer? Bom, vamos ir com o que a gente tem, que são as nossas ideias. Então a gente começou a produzir conteúdo pensando muito nisso. E aí foi uma estratégia que deu muito certo, porque começou a chamar a atenção das pessoas que já nos conheciam de uma forma diferente. Então, E só uma coisa, que dentro dessa lógica, a gente começou a Coffee, a gente sabia que a gente queria trabalhar com comunicação, que é o que a gente tem conhecimento para isso, né? Mas no começo a gente não sabia exatamente o que era. Então a gente abriu o perfil especificamente como uma plataforma para trocar ideia sobre... A gente falava sobre o futuro do trabalho, sobre novas tecnologias, sobre tudo que permeava o universo de criatividade e comunicação, mas muito mais num relacionamento de troca, do tipo, a gente falava o que a gente imaginava e recebia o que as pessoas... Não existia um negócio ali. Tanto que se até o tá lá primeiro ainda. post tá lá escrito, né? Que a gente Era uma queria empresa em gestação. Né? a gente tá abrindo esse perfil não para vender algo, mas para criar uma comunidade. Que agora é muito claro isso, né? Já existem muitos exemplos disso, mas início de 2019, que foi quando a gente abriu o perfil... 2018, né? Dezembro de 2018, mas a gente começou a criar mesmo em 2019. Tava muito... Sim. Tava muito inicial. A comunidade era Orkut, né? A gente não Exatamente. tinha muito essa referência. Não tinha essa ainda referência, não tinha referência de agências que estavam nessa pegada. Então, era uma coisa bem, realmente, de tentar entender o que as pessoas queriam e começar a conversar com elas. E aí, até, foi muito legal que um dos primeiros clientes que nos chamou ainda falou: não entendi o que vocês fazem, mas venham aqui que eu quero que vocês façam pra mim. Então, isso foi a nossa... Daí a gente pensou, não, nossa estratégia... Tá dando certo, tipo, mirou numa coisa, acertou em outra, mas tá dando certo. E aí, acabou virando uma estratégia, porque um outro conceito que a gente tem, que é de conteúdo é melhor que propaganda. Então, se esse é um dos nossos pilares, a gente não podia estar o tempo todo, me compra, olha aqui o que eu faço, olha aqui o que eu faço. Então, isso também acabou... ao longo do tempo, se tornando uma estratégia da gente não estar todo o tempo mostrando o que a gente faz, porque o que a gente faz é para o cliente, não é para servir só de portfólio pra gente. Nosso conceito máximo é o propagar ideias e não propagandear coisas, né? Então, isso é mais forte porque isso dura. Então, tanto que se vocês forem buscar os primeiros posts que a gente fez falando sobre raciocínio, a maioria deles ainda funciona, porque um raciocínio humano a gente tem, ele vem em ondas, às vezes está um pouquinho mais em alta, mas ele continua. Se a gente começar a pensar dura mais, né? Em fazer maneirismo que a comunicação está pedindo, ou formas só visuais de trazer uma coisa, isso dura muito pouco, né? E a gente sabe que é uma energia muito grande de construção de qualquer coisa que tu vai inovar e tentar uma coisa criativa um pouco mais forte. Tu fazer uma coisa fraca a ponto de, depois da postagem dos 2 dias que ele vai aparecer para as pessoas, sumir. Como criativo, que a gente fica frustrado, né? Então a gente tenta trazer esse conceito um pouquinho mais forte para ele durar mais. O que é diferente de uma estratégia quando a gente está falando de comunicação para produto, que a gente precisa efetuar uma venda, precisa ter aquela relação, chamar a atenção mais rápido e efetuar uma venda mais rápida. No nosso caso, a gente não quer efetuar uma venda rápida do nosso tá mais serviço. relacionado com legado do que efetivamente um trabalho. Exatamente. E a decisão que uma empresa toma de chamar uma empresa de comunicação, ela é mais duradoura, ela tem um tempo maior, então a nossa comunicação também não pode ser tão efêmera. Sim. Perfeito. Perfeito. E vocês atendem muitos clientes de moda, né?
Eu acho Sim. que, pelo menos pelo que eu acompanho, a grande maioria é do segmento de moda. Sim. É, Isso na verdade- foi uma estratégia ou Isso é uma acabou consequência. acontecendo? Isso é uma consequência porque a gente vem no mercado ali, nossa região tem muita moda, principalmente calçadista, e a gente foi se especializando nisso e por conta dessa especialização a gente foi fazendo trabalhos assim que chamam os outros e foi Isso acontecendo, né? Sim, uma coisa E vai levando a outra. qual a relação de vocês com a moda? Pode ver pelo meu look chique, que é uma relação muito forte. Assim, eu acho que eu e o Vitor, a gente curte Como moda. pessoas, né? Sim. Sim. Uhum. Sim, não como ETs, como É, seres humanos. isso aí. Eu tinha que te devolver. Mas eu acho que a gente curte moda, mas eu vejo que a gente curte muito mais comunicação do que moda. E a gente se entende muito, assim, a gente conversa muito porque a gente é muito pesquisador. Então, a moda nos interessa porque a moda tá sempre... E porque a moda Na comunica, ponta né? de- A moda, ela fala alguma coisa pra nós. A gente é muito ligado em moda, mas nessa parte mais do que a moda tá querendo trazer, o que dentro da moda tá fazendo as pessoas quererem consumir isso. Por que elas estão consumindo isso? Porque sempre é uma expressão, né? A moda é uma expressão de algo. Então, pra nós é muito mais interessante tentar achar o viés comportamental da moda do que necessariamente a moda por si só, Sim, só o item. a parte como estética. produto. E a Perfeito. moda, eu acho que é um dos segmentos que mais permite criatividade para todos os lados, né? Com Porque toda a moda não certeza. tem uma... precisamos seguir esse caminho de comunicação, de Sim. criação para vender tal coisa. Na verdade, acho que até tinha, né? Até tinha. Existia um caminho. Antes mas, da Cofi tinha. Exato. Gostei. Boa, Fábio. E eu acho que a gente vê cada vez mais pessoas defendendo. E eu vou me colocar nessa galera que defende que o conteúdo é o que vende. Porque eu acredito muito sempre que tu pode falar de um produto, né? Óbvio. Mas tu ter conteúdo que fale sobre o produto faz muito mais sentido do que tu ter uma foto estática de um item Com toda certeza. pra rodar. A moda, ela permite que tu crie as narrativas e as narrativas é o que faz as pessoas se interessarem em se linkar com a marca, Uhum. né? Então eu acho que é perfeito isso aí. A conexão que a gente consegue criar em comunicação, em produtos de moda, em marcas, moda é muito maior do que alguns outros nichos que a gente sabe que é um pouco mais... E até Sim. porque a moda também, ela produz muitas coisas novas com um tempo mais rápido, né? Sim. Às vezes tu vai para um segmento de alimentação, pô, tem vários que é anos e anos é aquela mesma Sim. Carteira. sim. Arroz. Quando o arroz muda... Sabe? arroz. Quando é que o arroz vai evoluir, gente? Não, tanto que a gente tem alguns. A margarina, tem sempre uma família feliz ali, né? Sim. Não É, tem um muito conceito. que. Mas aí eu fico perguntando, agora eu vou... Ai, aquela que já quer ser a entrevistadora do Peraí que eu podcast. vou mudar. A gente então combinou aqui. que não ia ter Tinha combinado, pergunta. Luísa. Pode perguntar. Mas uma questão, vocês acham que é a moda que carrega isso ou é porque esses mercados estão com pessoas que têm essa mentalidade? Porque a margarina, ela precisa estar sempre com a família Não, feliz? precisa. Não, mas- eu várias vezes brigo no café da manhã, inclusive, Com o Vitor. com o Vitor. Mas eu acho que tem alguns mercados que tu já tá pré-determinado a entender aquela comunicação dessa forma, sabe? Sim. Não que eu acho que nunca possa ser rompida. Mas é um risco muito maior, digamos. Assim, eu acho que, por exemplo, se a gente falar sobre bebida alcoólica, eu acho que tá diretamente relacionado à festa, Uhum. né? É difícil tu ver, eu nunca vi pelo menos uma campanha de, sei lá, de espumante que a pessoa tá abrindo sozinha em casa, tipo, meu momento de relax. E quantas vezes é assim que a gente consome? Não, olha, hoje, na minha idade, na minha faixa etária, tá bem mais relacionado pra isso do Aham. que efetivamente numa festa. E especificamente desse exemplo, a gente já trabalhou, né, com uma marca que tava tentando numa comunicação diferenciar um pouco, e realmente é um caminho muito mais difícil de tu abrir, né, porque as pessoas tem uma barreira muito maior. Eu acho que a moda ela já é um ambiente que a diferenciação de uma marca para outra já é a criatividade dos produtos, Sim. então tu trazer isso para As comunicação pessoas já é mais... esperam isso, né, é da mais marca. fácil. Sim, com Exato. certeza. E para quem não sabe, quem tá nos assistindo aqui, a Cofi foi a que fez a campanha de lançamento Uhum. do Jolie, que é o nosso tamanco com o salto da Petit Jolie. E conta um pouquinho como foi o processo de criação, que ficou incrível a campanha. Quem não assistiu ainda pode entrar no perfil e olhar, tem todas as fotos ali, tem todos os vídeos e os criadores estão aqui. A gente... Números não importam, mas por favor compartilhem. E mandem para os seus amigos e deem like. E antes de qualquer coisa, a gente adorou muito fazer esse editorial, que realmente foi muito legal, a parte criativa toda. Vocês já são uma empresa que também abraçam essa parte mais criativa e a gente conseguiu E os trabalhar, produtos de contribui vocês, os produtos de vocês, eles já têm um apelo visual, de Uhum. design, de cores, que também já é um ambiente propício, assim, para criar. E aí, como a gente tem um processo criativo que a gente chama que é a nossa metodologia de criação, que, bom, eu vou falar assim,
Opa, desculpa. Ficou nervosa. Fiquei nervosa. Mas é verdade, Vai tá? começar. Tudo bem. É verdade, não é mentira. Não é mentira. Não, mas aqui antes a gente tinha um método de criação que era o seguinte: vinha uma marca na agência e a gente, vamos pesquisar essa marca, vamos entender quem é ela, quem são os concorrentes dessa marca, o posicionamento, e aí sim vamos propor uma coisa para elas. E quando a gente criou a Coffee, uma coisa que a gente falava muito era que a gente queria quebrar esse protocolo, porque isso nos fazia com que a nossa visão ficasse viciada em algumas coisas. Porque, eu vou olhar o que todas as marcas de calçado estão fazendo para criar para essa marca, não fazia sentido. E se eu começar pelo produto que a marca quer comunicar, eu vou pegar os atributos que a marca acredita que ela tem de potencialidade e vou estar ignorando o principal, que é o que as pessoas veem de potencialidade naquilo. Então a gente tenta trocar essa ordem para a gente primeiro entender o que está acontecendo no mundo, assim, esquecendo o produto, vendo em comportamento mesmo, o que o mundo está falando, quais são os assuntos que estão ali, o que as pessoas estão se importando, e aí através disso ver o que o produto pode se linkar e como a gente pode fazer a manifestação artística do conteúdo para que se encaixe nisso, né? Então, assim, a gente iniciou pensando em formas visuais que a gente podia... que as pessoas estão se conectando, né? Que tipo de entretenimento digital as pessoas estão se conectando. E aí, depois disso, que forma que a gente poderia inserir essa coleção de uma maneira que importasse para as pessoas. E aí a gente começou a pensar muito em manifestação artística, que a gente já vê o produto como uma manifestação artística pela cartela de cores, formas e tudo que vocês conseguem criar aqui em questão de produto. A matéria-prima que é feito também, que ele já tem uma estética, que ele tem uma característica de ser maleável, então a gente começou a viajar nesse sentido. Né? Nessa coisa da manifestação artística. E aí a gente começou a pensar no lance de cor, porque trabalhar o colorido, ele pode ir para uma conotação fofinha, querida, ou ele pode ir para uma coisa forte, uma coisa que tenha personalidade, e aí a gente começou a pensar muito sobre isso, sobre o quão poderosas são as cores, o quão forte elas podem ser. E aí a gente chegou nessa solução de chamar um artista visual para grafitar um painel, que isso também, era uma coisa que a gente queria trazer para vocês, de trazer uma coisa que ninguém pudesse replicar. Ninguém pode replicar aquele cenário porque ele foi feito para vocês, foi um artista que foi lá e criou na hora para vocês. Então, foi basicamente esse o start de criar a campanha. E foi muito legal o processo, porque a gente justamente encontrou aqui uma equipe que estava dando liberdade para isso acontecer. Porque se a gente vai num cliente que, não, mas eu quero ver como que vai ficar esse cenário. Não, mas eu quero ver como que vai ser a tonalidade. Não acontece, porque era na hora, já foi, sabe? Claro. Então, isso... Inviabiliza o projeto, né? O projeto todo. Então, foi basicamente assim, o ponto de partida para tudo. E para fazer essas pesquisas do que tá rolando, né, assim, tanto de tendência de redes sociais ou comportamento, vocês usam alguma plataforma ou é tudo Google? Não, a gente usa tudo da cabeça do Vitor. Tudo inventado. Dizem que era a tendência. É que, na verdade, eu tenho um super talento que eu capto. Acho que é um pouco de tudo, sabe? É Google, é Pinterest, é realmente ser o heavy user ali, de estar nas redes sociais. Tem os sites de pesquisa que a gente usa também, o WSN, a gente tem algumas outras, a gente acompanha muito perfis tipo FFW, tem algumas coisas de moda que a gente vê de comportamento que eles trazem e a gente vai se abastecendo, mas dentro... Tem essa parte mais teórica, mas a gente também tem muita parte de sensibilidade de acompanhar mesmo. E daí é o que a gente tem que ser meio heavy user de rede social, porque a gente tem que mesmo entrar no perfil Lá em casa também. Eu sou bem heavy user. Pesquisa de trabalho. Até meia-noite. É sim. Mas eu vou te dizer... TikTok, dancinha, sabe? Eu acho que a Luísa, ela seria de qualquer forma, mas eu não tenho um perfil tão heavy user assim, mas daí eu sou obrigado, né? Então não... E eu acho que tá. Não entendi esse comentário dele. Eu também não entendi, mas eu vou ignorar dessa vez. Deixa passar. Eu tô esperando a terceira. A terceira que ele der, aí realmente... 3 atrás entrega os tacos, sabe? Não tem mais. A gente tá vendo que a Luísa vai surtar daqui a pouco. Eu tenho um caso bem legal pra contar. Não. É que eu e o Fábio, a gente combinou, Luísa, que eu ia tentar te desestabilizar pra gente ter um caso aqui. Não, e eu ia, depois que eles fizeram aquela introdução, por um momento me passou na cabeça contar que a gente se dá super bem, que a gente não briga... Mas realmente eu acho que é melhor... É que na verdade a gente tá se dando bem, porque é a primeira vez que eles estão vindo aqui pessoalmente. Antes era só reuniões online e tudo mais. A segunda... Só um contato digital, que é bem melhor. Que a gente domina mais, sabe, do que presencial. E eu acho que só pra finalizar o lance da pesquisa, uma outra coisa que a gente costuma, assim, falar e aplicar realmente, que as pessoas aplicam um pouco, é o lance de
as pessoas acham que fazer pesquisa tem que ser um grande TCC e tem que ser uma coisa super teórica, quando na verdade às vezes pesquisa é tu parar, pensar nos teus objetivos e vou conversar com meu colega, vou mandar no grupo da família, vou mandar no grupo de amigos e tentar trazer insights de pessoas que estão totalmente fora do processo. A gente, não é só porque a gente trabalha em família, mas a gente envolve muito a nossa família nas nossas coisas, porque são pessoas que trabalham em outras áreas, que têm um olhar de consumidor comum, então isso é legal e as pessoas às vezes usam um pouco esse acesso que a gente tem, né? De perguntar para os amigos, de envolver, né? Só que tem um detalhe que é importante e eu acho que é fundamental, que é tu perguntar, trocar essa ideia com pessoas de fora, principalmente do mercado criativo, e ouvir essas pessoas. Tu não achar que tu tem as respostas. Porque é muito fácil a gente cair, é verdade, é muito fácil a gente cair nessa besteira de achar que a gente tem a razão porque a gente tá pesquisando, a gente tá entendendo. Sim. Eu sou o detentor da criatividade. Eu junto o conceito filosófico da coisa com o visual e a opinião de quem não tá no meio, não importa. Mas é justamente o contrário. É perguntar, falar... Sim, é pra quem tu tá criando, né? Exatamente. E muitas vezes a gente vê que a galera defende muito. Não, mas é que eu fiz isso pensando nisso. Tá, mas não representou. Não foi isso que eu recebi, né? Não interessa o conceito se não é percebido, né? E eu acho que as ideias, pelo menos pra mim, quando eu faço alguma coisa mais criativa, eu preciso ter uma ideia. Quando tem uma pessoa que é de fora e fala alguma coisa, parece que a criatividade vem mais aflorada que quando conversa com gente que é criativa. Sim, porque a gente, a nossa bolinha é chatinha às vezes, né? E a gente se acha muito criativo sempre. E outra, quando tu tá apaixonado pela tua criação, pela tua ideia, é difícil, né? Vem alguém e, tipo, não entendeu nada do que tu falou. Claro que, não vai botar abaixo uma ideia porque veio alguém e falou alguma coisa, mas pode te fazer pensar e, tipo, não, mas deixa eu então encaixar um pouquinho aqui, deixa eu melhorar aqui. E uma boa ideia com opiniões de fora fica muito mais forte, né? E uma má ideia tu já consegue antecipar muitos problemas. A gente tem muito disso aqui na Petioli na parte da criação. Que eu era da criação antes de ser streamer. Exato. Isso é muito... Exatamente. E a gente tem muito disso, assim, a gente faz um desenho, faz um protótipo, né? E aí a gente reúne todo mundo, marketing, comercial, trade também vem pra reunião. E a gente mostra o produto e muitas vezes a gente tava assim, nossa, é isso. Daí vinha o cara do custo e dizia, nossa, que horrível. Eu tava assim, gente, como que é horrível? O que tá horrível aqui, tá lindo? Não entende de modo diferente, né? E daí a gente entende que não, foi muito. A gente passou muito. E, cara, cada marca, cada empresa entende o quanto o seu público também tá maduro pra entender alguma coisa, né? E aí também é legal quando vem alguém de fora, cru, porque daí não entendi, não deu. E é um impacto real que tu vai ter em algum momento, não que seja antes que dê tempo de... Eu acho que é um processo até de desconstruir o ego dos criativos, né? Do tipo, porque a gente tem um mercado que tem os criadores e tu não entende nada. Então eu acho que passar por esse processo desconstrói um pouco. Claro que eu acho que tem que ter um certo cuidado nesses processos, principalmente quando a gente está trabalhando com, vamos trazer todo mundo de todos os setores para opinar numa coisa, de virar um Frankenstein, uma ideia que poderia ser muito legal, que daí entra no lance da liberdade de novo, né? Tipo, não, mas o nosso objetivo é justamente fazer uma coisa muito diferente. Bom, então a gente não pode ouvir a pessoa que se assustou porque viu aquilo a primeira vez, porque é a primeira vez que está sendo feito. Até no nosso caso, que é um pouco diferente de produto, a gente aplica muito mais esses inputs externos no pré. A gente usa aquilo para criar alguma coisa, porque depois, no processo, daí se realmente... Daí tem que apostar e ir até o fim. Sim. Isso era a minha próxima pergunta. E se chega no cliente com a campanha pronta e ele não gosta? Não tem isso aqui, entendeu? Aqui tudo fica bom. Aprove o seu dinheiro de volta. Mas olha a cara de repressão do Vitor. O Vitor me dando chute aqui. Nossa, ela perguntou pra mim antes, eu era brava. Mas eu vou dizer, não acontece muito porque a gente, isso é outra coisa que a gente acredita também, não acredita em comunicação que a gente traga a solução. A empresa que nos contratou, ela tem as suas ideias, tem a sua criatividade, tem a sua equipe e tem que estar junto. E aí não acontece isso, porque as ideias vão se construindo. E daí vocês dividem a culpa, né? Exatamente. Exatamente. A gente produziu, mas tu aprovou. Tu aprovou, queridinho. Inclusive, o conceito da ideia, tu bateu palma, eu lembro. Exatamente. Não, mas isso facilita muito, porque daí, como tá todo mundo junto, se tem alguma coisa para ajustar, é no processo, não é no final. Porque isso era uma coisa que também em agência tradicional acontecia, de chegar
A gente tem que ser um astro que vai chegar Sim. aqui, está Com tudo pronto. a grande inovação e vocês têm que olhar e se encantar de cara. Não, primeiro daí que tem um processo pra pessoa gostar daquela ideia ou não. Segundo que tem outras pessoas envolvidas quando a gente vai fazer uma criação, né? Desde a modelo, o maquiador, a equipe interna, todo mundo pode agregar. Claro que dentro de um planejamento, de um direcionamento, mas a gente estava falando ontem até com uma modelo bem legal que trabalha muito com marcas de fora e tudo. E às vezes os criativos eles têm um planejamento tão fixo que ela fez uma coisa mais legal, mas não, volta aqui pra referência. Saiu da referência. Não, sabe? Então, assim, eu acho que ter um planejamento que permita com que todas as pessoas também ajudem a criar, Façam parte. facilita na hora da aprovação, ninguém tá tendo uma grande surpresa. É a questão da liberdade, né, que a gente falou no início daqui, né? Exatamente. Tu pode ir, pelo menos eu acredito nisso, né, que tu pode sair para uma campanha com o conceito todo fechadinho, mas chegou lá, o cenário nesse ângulo vai ficar muito mais legal. Vai ser muito mais bacana. Isso acontece muito. Vira tudo, faz Vira tudo por esse lado. e faz, e tipo, tá, e daí que se a ideia da Cofi, se a ideia que a Petit Sim. Jolie trouxe, se a ideia de quem, vamos fazer, e tá todo mundo aqui fazendo Sem junto. dúvidas. Mas tem também uma coisa que, assim, isso também tinha hoje não sei mais como funciona, né? Mas tinha muito isso de, vamos levar 2 opções, vamos levar uma carta na manga. Isso não... Isso pra se gente tu não leva existe. 2 opções, É uma porque já tu é não- ruim. Exatamente. Tu não gostou. Tu vai ter que voltar com uma terceira. sem tu não dúvidas. confia na tua ideia. tu não- Então, assim, quando a gente vai pra uma apresentação, a gente tá acreditando muito naquilo. Então, alguém duvidou, alguém trouxe um ponto, mas a gente defende não porque quer aprovar, mas porque a gente acredita que vai ser muito legal. Foi pensado que Sim, aquilo sim. funcionaria. Vai funcionar, E vamos acreditar aí- junto. A gente pede esse voto de confiança, assim, quando acontece de alguém e as pessoas normalmente, então vamos. É que a gente também tem um processo de aprovação de campanha que também eu acho que facilita, que é a gente tem uma espécie de educação de como a gente chegou naquela linha de raciocínio. Então, se a linha de raciocínio está coerente, pode ter um outro ajuste criativo, Sim. mas de forma geral, se o cliente comprou junto contigo o conceito que tu levou, aí é muito mais fácil, muito mais tranquilo Claro. de tu levar a E parte... quem não aprova, a gente demite. É isso que eu ia falar, né? Se vocês convenceram o cliente na ideia que ele não quis e não ficou bom, nunca mais ele liga, né? Exatamente. Nunca aconteceu. O mercado se regulando. Nunca recebeu outra ligação, ele não sabe mais, sabe? Ele não voltou pra contar se foi isso ou não. E teve algum perrengue, assim, alguma campanha que, tipo, estragou tudo, ou o Teve! cartão da máquina Teve! se perdeu. Nossa, Teve, essa é- socorro, Deus, teve. Acontece, né? Teve uma campanha bem complicada que era era uma captação com um elenco bem familiar, O assim. elenco Então, de malhação. praticamente isso. Então foi super difícil fazer a agenda, E aí a gente chamou uma pessoa pra fazer a gravação e o cartão corrompeu. Toda a gravação, toda a Toda a captação do gravação. dia foi perdida. E E se era o convence primeiro trabalho com o que é cliente. melhor a foto toda preta. Não, nem abre, é só o... É que a gente tentou vender Foi que o maior conceito era perrengue que a gente aberto. passou. Foi aquilo foi o foi- maior perrengue que a gente passou, E assim. aí, faz o quê? E aí a gente gastou horrores, mandou pra coisa de recuperação em São Paulo, fez de tudo Isso. e não recuperou. Mas aí não tem, né? É trabalhar com a verdade, chegar no cliente e contar. Tá, mas peraí. Isso aí é uma história de final triste. A gente tem que ter um que deu perrengue que a gente conseguiu superar. Isso, Ah, tá. Ó, que o perrengue ficou Aí incrível, eu já melhor queria, do eu que... já tava não, a tirando Luísa- ranço. pra vocês verem, a guria ansiosa que já ficou triste, calma, tem uma. A gente teve um trabalho que a gente ia fazer em São Paulo. A gente tinha combinado, feito todo o conceito que era a gente ia usar Externa. quadras externas na rua, que a gente ia pegar muito sol, muito o céu azul, tava tudo, e era também uma agenda, uma pessoa era de Minas Gerais, a outra de São Paulo, a gente daqui, então era uma agenda bem complexa Era voo único, tipo, naquele dia deu, e né? era dentro das nossas agilidades malucas, né? Então tinha que fazer e entregar em 15 dias, tudo pronto. E aí, no dia da campanha, a gente foi de noite, dormiu, acordou, tava chovendo, assim, ó, mas caindo no maior temporal do mundo em São Paulo. E daí, não tinha como fazer em nenhuma das locações que a gente tinha previsto. Tudo externo. Tudo externa. E aí também teve que rolar improvisação. Aí a modelo conhecia uma quadra fechada e o cliente sabia um outro lugar, a gente conseguiu fazer e no fim ficou uma campanha incrível que ficou... Melhor que se fosse na rua. E Ficou aí a gente, olha, inclusive, aproveitou a gente isso não vai pra saber- roteirizar um vídeo falando sobre essa coisa de
criatividade de criação de conteúdo, de mudar a locação. E aí as peças principais viraram justamente os vídeos que falavam sobre essa flexibilidade na hora de se Ai, criar. que bom que tu lembrou dessa história. Eu queria contar só uma história de perrengue Não, mas real. eu vi isso. Eu vi o vídeo e aí eu ia te dizer, não, eu lembro de um que vocês fizeram e tal. Eu ia te ajudar. Ai, que bom. Eu ia vir nessa. E de vocês dois, quem é o mais criativo? A Luísa é mais criativa. Não, o Vitor é mais. Ah, Não, eu acho que são elogiando o outro. potencialidades em cada área. Tipo, cada um é louco de uma enfermaria. Assim, Isso. tipo, Não, a Luísa é louca de todas as enfermarias. Eu que conheço há mais tempo, a intimidade posso é uma dizer. droga, né? É uma É droga. bom conversar com quem conhece, que daí eu não preciso expor a minha família. Não, o assim. Vitor é aquela pessoa tranquila, que não briga, não faz nada, na frente sabe? de vocês. Não, Mas daí Ele mantém a compostura. Isso, Justo. é só É que essa a nossa não dá diferença. pra todo mundo perder, senão a gente não tinha uma empresa. Nenhum cliente ia querer. Mas eu acho que assim, tem a parte criativa mesmo, artística. A Luísa ela é muito mais. Eu preciso absorver mais as informações para transformar em uma linha de raciocínio. Então eu não tenho tanta agilidade de ter a solução rápida na hora e tal. Eu preciso de um pouquinho mais de tempo para. Mas o Vitor, eu acho que ele é muito mais criativo, por exemplo, na parte de construção de vídeos, de roteirização. Ele já tem um olhar, tipo, tanto que às vezes eu digo, ai, filma tal coisa. Ele, não dá pra ser, tem que ter. Ele já consegue ver o vídeo pronto antes de fazer. Então eu acho que isso é um. E ele é muito autodidata também. Tipo, ele aprende a fazer as coisas de uma maneira absurda, assim. Que bonito, né? Pamela, eu gostaria também de uma declaração falando bem de mim. Vamos pedir pra Luísa? De repente ela tem uma pra te dar. tenho. Eu acho que é eu melhor tenho. passar. Já que vocês se elogiaram agora, o que é o mais difícil de trabalhar com cada um? O Vitor até já imagina que vai responder. O que é mais, assim, o que é mais difícil de trabalhar com Com ele? ele. O Cara, que ele é mais chato? eu vou começar. Ele é chato, ponto. Eu vou começar. O mais difícil de trabalhar com a Luísa é que ela realmente não desliga. Então ela é workaholic valendo, assim. Então é uma coisa boa. Vitor, tu vai ruir com a Cofi, com é toda a uma nossa potência. comunidade de saúde Não. mental no É trabalho. É uma Corta potência essa parte, criativa. O Insta está sendo fechado agora. E ele abre em 15 dias com novos posts. Vamos trabalhar até a meia-noite todos os dias. Não, mas não é necessariamente de horário, mas é assim, eu tô trabalhando ali e ela vem com uma ideia. Daí eu digo, legal, isso daí, Luísa. Daí ela vem com uma outra ideia. Guarda pra próxima. Não gasta, não Daí gasta. ela diz assim, não, mas e se a gente fizesse isso com aquela que eu acabei de falar? Eu, tá, beleza, vamos lá, depois a gente faz isso, só deixa eu acabar aqui. Tá, ô Vitor, vamos fazer agora, porque precisa ser agora, vamos fazer. Ela vem com 5 ideias boas na mesma hora que eu tenho que resolver uma outra coisa. Daí eu fico um pouco perturbado, Confuso. mas isso é um pouco mais difícil de trabalhar com ela. Mas de forma geral até dá certo, né? Achei tranquilo. Ai, Achei nossa, também que foi de boa. Achei que ele, tipo, um defeito, perfeccionismo. Ai. É porque no domingo a gente tem um almoço de família, eu não quero estragar. A gente tem Exato. hoje, inclusive, uma Justo. festa. Mas o bom dessa família... Não, pode falar É, primeiro. não, a Luísa tem que dizer o você que Ah, o pode Vitor pegar zero Vitor. defeitos, né? Daí não tem nem o que falar. Tem. Eu gostei que Não, no inconsciente vocês já acham Não, que... mas achei falando que de tu forma fez assim, geral- eu achei que ia falar que era careca. esse é o meu problema. Eu não sei porquê, mas o Vini lá atrás fez uma Riu cara um também, pouco chateada, assim, quando falou de entendi. careca, sabe? Mas pode falar do Vitor, eu não vou intrometer Não, mais. Eu tinha cabelo Eu antes de ter a acho- cofita, só Tu pra... quer me impedir de falar disso, não? O Vitor, não, falando bem sério, ele é uma pessoa muito boa de trabalhar. Mas toda pessoa calma e tranquila, Sim. quando vem o rajadão, só vem. Então, quando ele entra no personagem brabão, aí ele serra assim, que agora eu não consigo fazer porque eu fiz botox. Mas ele fica assim, ó. E, tipo, tu não pode falar nada pra ele. Tu tem que esperar passar e esfriar a coisa, porque senão tu vai... Tá, mas espera aí, isso aqui é stand-up que tu paga pra ir ser ofendido? Vamos falar dos apresentadores. Mas eu ia falar antes que eu tava te intrometendo, o que é bom dessa família é que tem uma psicóloga que é irmã deles. ela nos Então, ajuda. Ela domingo tranquiliza a galera. É só tratamento. Ela nos ajuda. Ela ajuda bastante mesmo. Ela Inclusive, tá em num todos os surto. grupos. Tem grupo dos irmãos, tem grupo com mãe, tem grupo só eu e ela, tem grupo... Não, daí é só uma conversa pessoal, né? Luísa teve um surto na Bahia dentro Ele de uma tinha que lancha. falar isso. Eu acho Sabe que foi bem tenso. Tava todo mundo lindo no pôr do sol, numa lancha, esperando o sol baixar, bater palma. E ela teve Bater um surto palma. psicótico.
Mas por quê? Porque o sol não baixou? Porque, Não, né? porque Não ela foi- precisava fazer uma foto e ela errou o caminho da foto. Ah, eu errei o caminho da Tu foto. errou. Não foi o motorista da lancha. Não, Não, tu entendeu e- que a gente ia pular no mar e escalar o farol. E todo mundo certamente acolheu, né? E Muito, foi gentil, lindamente. falou, não, Luiz, assim, a gente Não. entende que né, Pra- não saiu como até planejado. contato com a irmã psicóloga a gente teve que fazer. Nesse Não tinha dia, jeito de acalmar a cidadã. a Não, Cofi nesse- ficou por um fio nesse dia. Foi bem... Cofil seria daí. Não, a sorte é que a gente constrói uma relação de intimidade, assim, com os nossos clientes, que eles já entendem, assim. Mas aí eu acho que se conecta com o que o Vitor falou, que é o lance de ficar um pouco obcecada por algumas coisas, assim. Tipo, eu queria muito fazer aquela foto. E aí eu falei, tá, a gente vai ter a foto no farol. E todo mundo, tá, foto no farol, passa pro cara da lancha, foto no farol. Ok? Só que aí ele não entendeu que era lá em cima, Em no cima do farol. farol. E não Não era- olhando para o farol. E aí quando a gente chegou lá, no meio da água, tá, como é que a gente vai descer? Ou como é que a gente Não, vai subir o farol? E o cara, Não, Peraí, desce. Não teve um desce? detalhe. A gente foi chegando, a gente já tinha errado um caminho uma vez. E aí a gente foi chegando, pá, tava lindo o pôr do sol. O motor da lancha desligou, o cara sentou, botou o bonezinho aqui e foi descansar. E aí a Luísa começou a olhar pros lados e Onde desce, onde desce. Mas, onde é que desce? eu já Como é que tava a gente quase vai? indo a nado porque eu queria Aí- aquela foto. Aí a Luísa disse assim, tá, a gente não, como é que a gente vai chegar até o farol? Daí o Fábio disse, não, mas é aqui. E aí começou, né? Não, e o mais engraçado é que o cliente e a galera, eles estavam super tranquilos de não ter aquela foto. E só eu surtei que queria a foto. A Tipo, gente já tava fotografando desde as 8, 7 da Sim, manhã, imagina. sei lá. Eu só tava afim de ficar ali na Claro, já não lanchinha. aguentava mais o sol na cabeça. mas eu Isso, tava tomar sob um drink. efeitos de psicóticos. Estava. Eu recebi um remédio Por pra isso dor de que é cabeça bom muito. o equilíbrio de vocês dois, porque tu imagina se o Vitor tivesse surtado, eu tocava os dois fora da lancha. Tem esse equilíbrio dos personagens, assim, Tem. quando um surta, o Vitor vai lá e não, calma aí. Que vai dar Quando tudo um certo. surta. Quando um surta, como se... É, No o caso. Vitor- Às vezes no intercala-se, caso, né? quando o Luísa surta, o Vitor sempre vai atrás. O Vitor vai recolhendo a baderna. Mas faz parte, né? Faz assim, parte. Imagina no Big Brother, é assim que as pessoas ficam famosas também, né? Que ganham mais. Pra mim só tá faltando a fama É, agora. não, mas tá vindo. Tá A vindo. Tá vindo loucura ela a- já tem. A fama de louca já veio. Mas eu também acho daí que, assim, o perfil da Cofi, então, na verdade, ele é... Sabe quando tu começa... Dizem que quando tu conta uma mentira até que ela vira verdade, assim, Sim. sabe? Tá te autoconvencendo Exato, de como aquela coisa fazer, que né? tu fala pra ti mesmo. Mas Isso, isso né? que tu falou- Tipo, te Escreve- convencer, assim, né? Tudo que a gente escreve tem muito disso. Tem aquela coisa assim, aconteceu tal perrengue. Vamos escrever sobre isso, vamos escrever sobre De uma forma poética. de uma forma um pouco mais bonita. E também, e assim, inspiracional pra nós mesmos, Claro. às vezes, né? Então, Sim. tipo, é o mundo ideal que a gente bota lá e às vezes a gente não consegue chegar nele, mas a gente tá percorrendo esse caminho porque uma das coisas que a gente tem na Cofi é a gente cria uma vida que a gente quer levar e a gente tenta fazer o nosso negócio ajudar a chegar nesse mundo. Sim, Se a sim. gente daqui a pouco tá vivendo uma coisa que não é bem o que a gente estava esperando, como é que a gente pode fazer para ajustar esse caminho? E aí daí surgem muitas reflexões que viram conteúdos. Então, não, e até tem um conteúdo que eu me lembrei pra me defender, que é sobre deixar as emoções fazerem parte dos negócios. Por quê? Os negócios exigem tudo da gente, né? A gente tem que ser criativo, tem que ser rápido, tem que ser resolutivo, tem que ser inovador e tem que dar o sangue, tem que nanana. Só que ninguém quer ver as emoções ali. A gente só quer ver a coisa blasé, Linda, linda, de bom humor. Mas, gente, se a gente quer tudo das pessoas, as emoções, elas têm que estar ali Sim. também. Sim. E isso é uma coisa assim. E aí, às vezes, ter uma. Claro que não. Vou explodir com todo mundo, com todo cliente. Enfim, às vezes sim. precisava xingar o Fábio, não precisava. Não precisava. Mas mesmo Mas assim, xingando hoje, não, ela também já a sabe. gente deixar, porque são coisas verdadeiras. Eu acho que tudo quando não é com respeito, eu acho que é Sim, não é válido. justificativa pra ter um surto sem Do nada. sentido Sem do nada, sentido não é do isso, nada, mas claro que pô, a não. gente tava o dia inteiro juntos, a gente tinha várias coisas aconteceram naquele dia, a gente tinha tomado 1000 baldes de água no rosto, um monte de perrengue. Então todas as pessoas ali entenderam, pô, tá sob estresse e aconteceu aquilo e a gente construiu uma relação de transparência, então tá tudo bem acontecer isso de vez em quando. E isso é uma coisa que a gente defende também nas nossas relações com o cliente, porque tem que ter afeto, tem que ter emoção real ali também, né? Com certeza. São pessoas ali que estão contigo, não é Sim, só uma sim. relação fornecedor-cliente Não, distante. e eu vou aproveitar teu gancho e dizer pra galera que trabalha comigo parar de rir de mim quando eu choro. Eu nunca vi.
Se for... Porque eu não tenho surtos, mas eu choro, entendeu? É a tua maneira Muito. de, tipo, extravasar o Exato. lance. Esses dias ela chorou 3 vezes só de manhã. Eu choro quando E eu tenho até muita hoje raiva, eu eu não choro. entendi por quê. Uma sexta de manhã. Sexta. Se ela não te Era falou, sexta, ela Fábio, chegou de manhã e chorou 3 Não vezes de é. manhã. não vamos puxar esse assunto Não, agora. não, eu já nem sei o que Não. era mais, entendeu? Também Mas eu não. falo também que a pessoa que convive comigo e não me viu chorando, tá convivendo errado. Entendeu? Não tá convivendo direito, porque... Mas Não, é que e aí a gente vê, assim, as marcas. o mesmo lugar que vem a energia que faz tu fazer, que faz tu ser uma pessoa carismática, que faz tu envolver a Exato. equipe, é a que faz também tu extravasar no choro. Então é como a Luísa disse, tu... Apoiado, meu irmão. Agora é meu irmão. agora... Agora na saída Agora depois é vai ter maninho. crítica. Agora é não é maninho. mais. Não, e isso também vem agora uma pequena crítica ao mercado como geral, que é assim, vamos humanizar o conteúdo, vamos ter uma coisa super legal, divertida e Porém, real. não tanto. Porém, não tanto. É. Porém, nada do que tiver Sim. fora do planejado pode entrar. Então, assim, antes de mais nada, também precisa existir essa humanização nas relações de trabalho, né? Eu acho que é isso aí o que tá faltando. E agora só pegando aqui continuando nessa de humanização de marca, ela é um caminho que tu precisa de uma coragem para botar isso no dia a dia, na cultura da tua empresa, mas depois que tu implementa, ela te facilita muito, porque também a gente vê, as marcas hoje elas não podem errar, porque um erro é um cancelamento que pode gerar Uhum. Mas as marcas que são mais próximas, que conseguem construir um relacionamento próximo, assim, e que expõem essa humanidade que tem nela, também as pessoas são mais empáticas para entender quando dá uma deslizada ou outra, e aí tu Claro. consegue conversar de uma forma muito Sim. mais... Eu acho que tem uma conversa mais aberta, né? Exatamente. Mais real, Uma assim. conversa, né? Exato, Primeiro passo, ponto. tem uma conversa. Perfeito, exatamente. é No isso. momento Senão- que tu não tem nenhuma conversa inicial, se retratar de alguma Exatamente. coisa, Não tem como. É, dá, né? não- Aí exatamente. vira a Aí tu nota vai oficial. Daí uma vira conversa. de novo Nota mais de um esclarecimento. cancelamento. A Aí nota de já era. esclarecimento é complicadíssima. Não, e até não quero dizer que o que vocês falam lá é mentira de maneira nenhuma, né? Porque eu já sou fã do conteúdo há muito tempo. Já tinha até uma vez eu conversei com o Vitor, eu queria assistir uma live que vocês iam fazer e daí não ia estar no meu. Não É ia verdade. conseguir, daí eu tava, não acredito que eu vou perder. Então, Legal. particularmente, sou muito feliz de poder receber vocês aqui e Ai, conversar. A gente pessoalmente. ficou muito Fomos feliz, na felizes. verdade. O Fábio, ele não queria, na verdade, que vocês viessem. Daí eu A pedi gente muito, imaginou. né? A gente imaginou. Porque a gente tem muita coisa contra ele aqui, né, na É, manga. Então, então- realmente, o medo, né? É Muito sempre obrigado, gente. Não se pode colorir isso. Está chegando ao fim. Não, Não, só zoeira. mas pra ir pros finalmente, tem algum projeto que vocês gostariam muito de fazer? Obviamente, além do da Petit Jolie, Eu ia que dizer, vocês agora que já acabaram de fizeram a fazer, Petioli, né? Se tem Era o alguma mais coisa nada a ver. aguardado. Com Sabe, eu toda queria certeza. fazer carro. Ai, queria fazer NASA. Sei lá, queria, sabe? Queria Será que eu fazer posso falar o que é o o hotel que de passa na nossa luxo cabeça em todos os Fiji. dias? Sim. Assim, hotel de luxo em Fiji, É. né? Com certeza. Esse eu quero ir, eu não quero... esse eu quero viver esse momento, não quero estar lá trabalhando. Mas assim, claro, toda marca que chega na gente sempre é um momento que a gente fica muito eufórico. Tipo, eu e o Vitor, a gente é muito emocionado. E a gente se envolve muito, então realmente, uma empresa que vem e quer contar com o nosso trabalho, a gente fica muito empolgado mesmo, não é... Não é Papinho. papinho mesmo, é muito real, assim. Mas uma coisa que a gente não tem isso, assim, de ai, nossa, queríamos tanto aquele segmento ou aquela marca. Inclusive, a gente às vezes trabalhou já com algumas marcas grandes e é tão legal quanto marcas menores, assim, tipo, não... Acaba que no processo, assim, a gente não sente essa coisa do tipo, nossa, aquilo é muito legal e aquela... Não, senão a gente não faria sentido. Mas uma coisa que a gente, tipo, quer muito fazer é potencializar a Coffee como comunidade e conseguir criar mais coisas autorais. Isso é uma coisa que a gente fala muito, assim, que isso é o que tá mais, assim, tipo, ai, quando é que a gente vai conseguir parar Sim. e estruturar um pouco essa parte, assim. Mas... É, porque a gente tem muitas ideias que a gente quer testar, a gente tem algumas visões que a gente quer que exigem uma constância, que é onde a gente controla, é no nosso... Então a gente tem porque a Coffee acaba esse... sendo o nosso quintal ali, nosso Sim, laboratório. claro. Então, tem muita coisa que a gente fala, vamos fazer isso, mas vamos primeiro entender como que isso ia se comportar. E aí, claro, depois a gente acaba conseguindo levar isso pro cliente também, pras marcas. Mas a gente tem tido muita vontade de ter tempo para conseguir fazer com que a gente consiga produzir mais coisas diferentes para a Coffee. Isso é uma... Mas eu acho que, claro, a gente sabe que cada empresa vai seguir um caminho diferente, né, na comunicação, mas eu particularmente acho que toda vez que eu vejo uma campanha, uma foto, alguma coisa de outra marca, inclusive, eu consigo identificar que tem potencial de ter sido feito por vocês.
Porque é um negócio que é muito diferente do Diferente padrão, do padrão, que a gente é. vê. Ah, legal E demais. que a gente Então- percebe que tem conteúdo, né? Exatamente. Não é uma foto que, estou querendo vender exato. nossa linda xícara. Já viram? É linda É, mesmo o e tipo, me eu vou levar, tá, compre. pessoal? Não, então assim, entendo Pode. que quero colocar mais autoridade em cima de cada coisa que eu faço e tudo mais, mas eu falo, não sei o quanto a minha opinião vai ser relevante, né? Vai Mas ser demais, muito, com certeza. que eu acho que vocês já têm esse caminho muito traçado. Ah, isso Ah, é que muito legal. bom muito É. bom ver. E é muito essa. A gente fala disso de querer fortalecer no conteúdos autorais, alguma coisa, porque a gente acha que a gente ainda tem um caminho que a gente precisa testar antes para daí vir oferecer para clientes, para vocês também sentirem um pouquinho mais de... Mas também nunca vai estar 100%. Não, nunca sempre vai tá vai pronto, estar, nunca sempre vai tá vai ter o pronto. que fazer. Mas Então, muito bom ouvir isso, na verdade. Fiquei bem feliz aqui. Muito obrigado. Então, já que, né? Quase que eu fiz ele chorar, Fábio. Exatamente. Já que a gente acabou com uma frase bonita, elogios, né? Vamos encerrar por aqui. Achei que tu ia dizer, ia me dizer alguma coisa que ia me desestruturar, Não. sabe? Hoje eu Mas tava já- nervosa. Ele faz isso com as pessoas. Já sabe? tava assim, meu olho Mas já começou já- a tremer aqui de novo. Já que o podcast de hoje foi sobre criatividade, hoje quem vai fazer o encerramento é a Cofi. Podem encerrar o podcast de hoje. Dudu, quem sabe faz ao vivo. Sabe que agora eu fico muito feliz de ter dito que eu preciso de um pouquinho mais de tempo. A Luísa vai fazer isso. Luísa, que é a mais criativa da dupla, vai encerrar elogiando Fábio e Pamela. Gente do céu. Esses nossos âncoras fantásticos, a beleza inquestionável, uma desenvoltura. Não, primeiramente, vamos parabenizar, né, a Petit Jolie por essa iniciativa de podcast, porque eu Sim. acho que isso já é dar liberdade à criatividade, Com porque certeza. dar um microfone para duas pessoas que nem vocês, né? Pra Né? falar o que quiserem. Dois tipos que nem vocês, entendeu? Não, dá essa que é uma responsabilidade, mas também, que liberdade poder fazer um projeto desses, chamar pessoas que vocês acreditam que tenham algum conteúdo. Eu acho que isso que a Petit Jolie tá fazendo é muito legal. E podcast é um bom exemplo de liberdade, né? Total. Porque é uma Muito. conversa que a gente ficou aqui uma hora Nossa, agora, que a gente nem vê passar Não uma vê hora e passar, a é verdade. conversa vai indo e tipo, E que roteiro, todo mundo fala naturalmente. Por exemplo, e a eu gostaria metade de das apagar algumas perguntas a gente frases não- que eu falei. nada será apagado nesse podcast, podem ficar aqui. Isso. E aí, se tem mais perguntas, a gente faz uma parte 2 em algum momento. Isso, Isso aí. exatamente. A gente pode chamar a galera, já te interrompendo, né? Chamar a galera pra deixar as perguntas aqui, né? Com Nos certeza. comentários. Sim. A gente tá aprendendo um pouco ainda, tá? Então a gente não sabe os termos de todas as redes, tipo assim, do Spotify. A gente É do não... sobe aqui, É, do arrasta pra sabe? lá. Arrasta pro Mas lado, assim, é. comenta aqui se tiver mais uma pergunta pra fazer, que daí a gente pode fazer a parte 2. É, e digam que foi... aperta no coraçãozinho, Digam que querem outro Compartilha. episódio, a gente vem de Isso novo. sem dúvidas. Então eu queria elogiar tanto a Petit Jolie quanto vocês também por assumirem esse desafio de mostrar, realmente, de se mostrar, de se doar dessa maneira para a empresa, que também é uma doação pessoal de vocês, né? Entregar o carisma, desenvoltura. E é verdade, gente, não é para qualquer um isso. E até uma coisa só para finalizar. Vocês falaram antes que a Petit Jolie investe bastante em tecnologia também. E nas curvas de mudança de comportamento que a gente tem na sociedade, a gente tem, primeiro acontece uma mudança em tecnologia, depois as pessoas mudam, depois os negócios E por último, a política que não muda nunca. pública que não vamos entrar. E eu acho muito legal e é muito perceptível ver que vocês realmente apostam em tecnologia, e aí a tecnologia e os negócios, vocês já têm domínio, e isso é refletido em todas as ações que a gente vê na comunicação de vocês. Então vocês realmente já, para nós, E de apostar, já né? tem essa... A gente já vê a inovação em vocês, a gente vê uma marca que realmente está criando e apostando na comunicação como a gente acredita também. Então, Isso é muito Vencemos, legal. gente, porque o povo está vendo tudo que a gente estava querendo. é muito legal mesmo e é perceptível. E de forma geral, assim, para as pessoas, eu acho que é, tipo, perder o medo de errar, né? Que eu Sim. acho que é a coisa mais difícil hoje. As pessoas, elas estão tão obcecadas se comparando e olhando tudo que todo mundo tá fazendo e tendo medo de errar, quando, na verdade, as coisas mais legais acontecem quando a gente joga pro mundo e vamos fazer e Exatamente. vamos produzir, e é isso. Sem dúvida. Gente, muito obrigado por vocês terem topado estar aqui hoje à tarde com a gente. Achei muito legal nessa conversa. Foi incrível. A gente espera que tenha mais algum, com certeza. Vão ter perguntas aqui embaixo, eu tenho certeza. E a gente convida vocês já para estarem novamente com a gente. Muito obrigada, gente. Adoramos. Muito obrigado. Bom, Um beijo. Esperamos aí as perguntas. Então tá. perfeito. Obrigada, galera. Né, agora a gente já sabe tudo. Compartilha, dá like. E se sigam a inscreve no Cofi. canal. Já passa o arroba da galera aí. E sigam a Na verdade, a Cofi. gente pode colocar também aqui embaixo. Tá? Isso, coloquem, O- porque é @co_PHY. Exatamente. Então, super beijo aí, galera.
E a gente Beijo, se vê no gente. próximo. Obrigada. Conteúdos. Aguardem que logo mais a gente vem com o nosso próximo episódio. Episódio ou capítulo? Eu sempre fico nessa Eu dúvida, acho que é sabe? episódio. É episódio. Episódio. Porque a Então tá. pessoa é mais idosa que vocês, né? Então a gente se Fala confunde. lâmina. Ele fala lâmina. Eu amo. Logo voltaremos com mais episódios do Pode Colorir. Muito obrigado. Beijo, Até mais. galera. gente. Tchau, tchau. Eu não sei pra onde eu dou tchau. A nova película. Ai, muito bom.